redenção. O próprio nome soava como uma prece sussurrada ao vento, um apelo por algo mais do que a poeira e o desespero que se agarravam à cidade. Era um lugar forjado no fogo da dificuldade, onde o sol batia impiedosamente, e a única sombra vinha da madeira desgastada dos saluns e da saliência ocasional de uma varanda instável. Os habitantes da cidade, endurecidos por anos de labuta e tribulação, carregavam o peso do seu passado nos rostos, os seus olhos refletindo uma mistura de esperança e resignação. Pareciam cansados, como se a própria vida tivesse sugado a alegria de seus corações. O ar crepitava de ansiedade. Um duelo tinha sido declarado, a notícia espalhando-se como fogo por entre as ruas ressequidas. Era como se até o vento quente do deserto sussurrasse sobre o confronto iminente. Ethan, um homem moldado pelas chamas da tragédia, enfrentaria Silas, um fazendeiro implacável, cuja ganância lançava uma longa sombra sobre redenção. Ethan, diziam, tinha vindo em busca de justiça para a sua família, a memória deles uma chama que ardia intensamente no seu coração. Silas, por outro lado, era um homem habituado a tomar o que queria, o seu poder construído com base no medo e na intimidação. Os seus homens, uma matilha de lobos encorajados pela crueldade do seu amo, percorriam a cidade com um ar de desdém arrogante. Eles sabiam que o seu tipo de justiça era comprado e vendido na ponta de uma arma. Eram como urubus, apenas esperando para se banquetear com os restos de qualquer tragédia. Os habitantes da cidade, apanhados no fogo cruzado desta confrontação iminente, só podiam observar e esperar, o seu destino pendurado na balança. Era uma espera angustiante, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Estavam fartos de derramamento de sangue, cansados de viver sob o jugo do medo, mas agarravam-se a uma réstia de esperança, uma crença de que talvez, só talvez, desta vez as coisas seriam diferentes. Talvez redenção finalmente fizesse jus ao seu nome. Era uma esperança frágil, como uma flor do deserto lutando para sobreviver em meio à aridez. A rua empoeirada brilhava sob o brilho implacável do sol do meio-dia. Até o ar parecia conter a respiração, a antecipação densa como fumaça. Ethan estava em pé numa das extremidades da rua, a sua silhueta desenhada contra a fachada desgastada da mercearia. O seu rosto, uma tela de sabedoria conquistada a custo e marcada pela dor, permanecia uma máscara ilegível. Em frente a ele, Silas saiu do salão, os olhos semicerrados contra o sol. Movia-se com a arrogância de um homem habituado a exercer o poder, a mão pousada casualmente no cabo do seu revólver. Os seus homens espalharam-se atrás dele, os rostos sérios, os olhos frios e calculistas. O silêncio estendeu-se, quebrado apenas pelo ranger de uma placa enferrujada a balançar ao vento. Era o tipo de silêncio que oprimia, pesado e sufocante, amplificando o bater do coração. Os habitantes da cidade, amontoados em portas e espreitando por trás de janelas fechadas com tábuas, observavam o drama a desenrolar-se com uma mistura de medo e fascínio mórbido. Ethan, o seu olhar fixo no de Silas, sentiu uma calma familiar instalar-se sobre ele. Já tinha percorrido este caminho antes, o caminho da vingança, e conhecia as suas voltas traiçoeiras. Não tinha vindo para aqui à procura de uma luta, mas não se esquivaria dela. Enfrentaria os seus demônios cara a cara, tal como sempre tinha feito. Para Ethan, não havia outra maneira. O estampido de tiros quebrou o silêncio, o som ecoando pela rua deserta como um dobre fúnebre. Era uma linguagem compreendida por todos em redenção, a linguagem da violência, da finalidade. O duelo tinha começado. Ethan sacou do seu revólver com uma velocidade nascida de anos de prática, um movimento tão natural como respirar. Tinha aprendido a viver pela arma, o seu peso um fardo familiar na sua anca. Mas desta vez era diferente. Desta vez, não se tratava apenas de sobrevivência, mas sim de redenção. O chumbo voou, levantando redemoinhos de poeira na terra seca. Ambos os homens moviam-se com uma graça mortal, os seus corpos a tecer enquanto tentavam superar um ao outro. Cada tiro era um risco calculado, uma aposta com o destino. Ethan sentiu uma dor lancinante no ombro quando uma bala o roçou, mas não vacilou.
Já tinha enfrentado coisas piores, tinha suportado mais. Não seria dissuadido. Não enquanto a memória da sua família alimentasse cada movimento seu, cada batida do seu coração.